tudo na sociedade islâmica é regrado pelo Corão. Se você lê o Corão, que é um livro relativamente pequeno, umas 280 páginas, você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários, sobre a vida em família, etc. Ele contém todo um código civil. Esse código civil é ainda completado pelos hadiths, quer dizer, pelos exemplos de Maomé. Então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo, tá certo? Porém, não tem um código do direito político. Não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político. Graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas. Porque enquanto Maomé esteve vivo, então, de certo modo, ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da sociedade e da liderança islâmica. Ele era ao mesmo tempo um líder religioso, um líder militar, era o guru da população, ele era ministro de todas as pastas e assim por diante. Então, ele era o fator de unidade do regime entre aspas, islâmico. Não havia regime nenhum, o regime era ele. E era um homem de um gênio absolutamente extraordinário, que tinha solução para todos os problemas. Então, enquanto ele vivia, ninguém teve que raciocinar muito, porque ele resolvia tudo, né? Quando o sujeito morreu, no dia seguinte, já deu o rolo. Porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum. Então, primeiro, nós temos que eleger vai ter que ter um chefe esse negócio, né? Então, alguns achavam que esse chefe tinha que ser, vamos dizer, um continuador da obra de Maomé. Portanto, alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético. E outros disseram, não, de jeito nenhum, o único profeta que teve é esse. Ele disse que ele era o selo da profecia, então acabou, não tem mais profeta agora. Então tem que ter apenas um governante civil, tá certo? E o guiamento espiritual da comunidade deve caber à própria comunidade nos seus, vamos dizer, representantes mais eruditos e mais ilustres, que formariam o que se chama Umma. Umma é a comunidade, mas não a comunidade no sentido de todo mundo. A Umma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto, né? Então, esta entidade informal, a Umma, é que seria o guiamento espiritual da comunidade. E outros acharam, não, nós temos que ter aqui um profeta, e escolheram, evidentemente, o genro de Maomé, Ali, que era, de fato, espiritualmente, o homem mais notável da comunidade. Não só espiritualmente, mas intelectualmente, sobre um monte, era um tipo muito especial, né? Agora, acharam que ele era ainda mais especial do que era, porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia. Então, é uma espécie de continuador do profeta. Então, é isso que é a distinção entre sunita e xiita. Sunna quer dizer os costumes, e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadiths, quer dizer, a coleção daquilo que foi copiado, foi anotado da vida de Maomé e que serve como modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos. E xiita não quer dizer nada mais do que Shia, quer dizer os companheiros, que são os companheiros de Ali, aqueles que ficaram fiéis a ele e que eram a minoria. E entre os xiitas, então surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos, tá certo? Então a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático a cada nova geração. Isso que se chama justamente o imam. Imam é um nome que... Imam quer dizer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, o imam é o sujeito que chefia a prece, ou que conduz a prece. Não sei se vocês já viram prece muçulmana. Fica um bando de gente alinhada aqui. Tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ou ecoam. Ele conduz a prece de algum modo. Então, evidentemente, cada mesquita tem um imam, e se juntar dois muçulmanos para rezar numa casa, um deles vai ter que ser o imam. Mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado para querer dizer o grande guia espiritual do mundo xiita. Esta divisão de sunita e xiita, então, já mostra, vamos dizer, a indefinição e a contradição interna do Estado Islâmico. Você falar de Estado Islâmico é até estranho, porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico. Durante muito tempo ficou assim, e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar
do que é a legitimidade de um governo. Evidentemente, toda a teoria do Estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante. No mundo islâmico, o governo legítimo, a critério do governo legítimo é o seguinte: o governo legítimo é aquele que existe. A partir da hora que ele cessou de existir, nós descobrimos que ele não era legítimo, ou que deixou de ser. Porque o governo expressa, então, a vontade de Deus. Se o sujeito ainda é governante, é porque Deus quer que ele esteja lá. Se ele deixou de ser, é porque Deus o tirou de lá, então perdeu a legitimidade. É evidente que isso é um convite a golpes de Estado, revoluções, etc, etc. Quer dizer, cada um diz, olha, o sujeito está lá, ele pensa que é legítimo, todo mundo pensa que é legítimo, mas eu vou mostrar que não era. Tá certo? Então, a tremenda instabilidade política do mundo islâmico, que só cessa em certos momentos quando algum grupo, alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor ordem ao conjunto, é algo que, vamos dizer, se prolongou até o século XX. No século XX, quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa, naturalmente surge a ideia de, não, peraí, nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico. E aí que surge um indivíduo chamado Said Qutb. Said Qutb era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Né? Isso aí, para mim, foi um ato falho freudiano, porque se fosse coisa boa, seria a luz do Corão, não a sombra. Né? Então, acho que ele de fato se enganou. Então, o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão, versículo por versículo. Ele faz uma espécie de teologia da libertação islâmica. E este foi o fundador, depois, da entidade que se chamou a Fraternidade Islâmica, tá certo? Que é, vamos dizer, a entidade que dá um senso, vamos dizer, de unidade à militância islâmica em todo o mundo. É evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumi-la nem em 30 linhas, muito menos em 30 palavras. Então, não vou resumir, eu vou só dar um exemplo. Por este exemplo, vocês já pegam a índole da doutrina. Said Qutb pega as sentenças do Corão, tá certo? E as interpreta baseado no pressuposto, islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório, de que as sentenças de Deus têm uma validade absoluta. Uma das sentenças diz o seguinte: há uma definição corânica de tirano. A definição é a seguinte: tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe. É boa a definição, é ótima, não é isso? Se você entender, vamos dizer, a palavra Deus no sentido que se deve entender, que é, vamos dizer, aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade, não é isso? Então, vamos dizer, o tirano é o sujeito que ele quer, vamos dizer, tornar possível aquilo que na realidade é impossível, e quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível, não é isso? Então, a definição não é ruim, não. Mas vejamos como Said Qutb a aplica. Ele diz, muito bem, se, então, a única lei válida é a lei que Deus enunciou, que leis válidas existem? Então ele raciocina de acordo com uma ideia da corânica também, que é a ideia do povo do livro. Tá certo? Por exemplo, os judeus são um povo do livro. Por quê? Porque eles têm um livro sagrado que lhes foi dado por Deus. Os cristãos também, e assim por diante. Tem uma série de povos do livro. O povo do livro recebeu uma mensagem divina. Então, de certo modo, é um povo obediente a Deus. Porém, de acordo com a tradição islâmica, todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão, tá certo, de editores bem ou mal intencionados. Então, só sobrou um livro confiável, que é exatamente o Corão. Olha, você tem essa tal de Torá, o negócio é bom, foi Deus, tá, mas vocês mexeram tanto nisso que você não sabe mais o que é o que não é. Então, eu vou resolver o seu problema. Toma lá o Corão, tá certo, que é a última edição, tá certo, fiel
e estável. Né? Você lê e diz, mas não parece, né? Não parece, mas é. Não parece porque a sua está alterada, essa aqui é que está inalterada. Então, se é assim, bom, a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos. Os outros são todos tirânicos. Todos, sem exceção. E, ora, lutar contra a tirania faz parte do jihad. Jihad, o pessoal entende que é guerra santa, não é. Jihad é esforço, é ascetismo, quer dizer, faz parte do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica. Ele tem que fazer um esforço. E a luta contra a tirania, tal como entende Said Qutb, a luta contra a tirania faz parte do jihad, portanto faz parte das obrigações islâmicas. É uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5. Né? Começa com 5 e termina com 40.005. Quando chega na 30ª, 90ª, etc., tem o jihad. Resultado, todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob regime não islâmico tem a obrigação de lutar para derrubar o seu governo. Isso não é um modo de dizer, é uma coisa assim, muito simples e direta. Você está aqui no Brasil, o governo é islâmico? Não. Então você tem que derrubar. Esta ideia está circulando, vamos dizer, nos livros de Said Qutb desde a década de 30. E Said Qutb foi lido por todo mundo. Tá certo? Said Qutb tem no mundo islâmico vamos dizer, um público como o Billy Graham tinha nos Estados Unidos, ou como... Não, que Bispo Macedo? 40 Bispo Macedo. Tá, não tem aqui um líder religioso comparável, dizer, você vai falar, o Frei Beto, o Leonardo Boff? Fala, não, esses aí meia dúzia de pessoas leram. O Said Qutb, assim, todo mundo leu. E quem não leu, ouviu falar e recebeu a mensagem dele de algum modo. As primeiras gerações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível. Tanto que acharam horrível que Said Qutb foi enforcado pelo governo egípcio. Tá certo? Mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio. Então, você pode dar por bastante razoável a ideia de que as doutrinas de Said Qutb já se impregnaram totalmente no movimento islâmico, não só nas entidades mais ostensivamente radicais, mas há um fundo daquilo em toda a sociedade. Esta progressiva formação da ideia do governo islâmico chega, vamos dizer, a uma espécie de perfeição mais modernamente, nas últimas décadas, quando se forma a ideia de que o Islã, por ter uma mensagem divina, tá certo? Ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo. Então, primeiro tem que haver a revolução socialista, a qual, porém, lamentavelmente, deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida. Porque a revolução socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos, a justiça meramente econômica, uma coisa assim. Ele diz, tudo isso é muito bom, mas é evidente que nem só de pão vive o homem, tá certo? Então, o Islã é a cereja do bolo socialista. Quer dizer, depois de feita a Revolução Socialista, nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de Deus, tá certo? Então, digamos que o socialismo seria para o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que Júlio César foi para a civilização cristã. Ele é o único unificador do mundo antigo. A partir da hora que unifica o mundo antigo, então entra uma nova, preparado o corpo da Europa, então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual à civilização.